A inteligência artificial é uma ferramenta sensacional que pode nos ajudar a resolver problemas complexos do mundo cada vez mais sofisticado, cada vez com problemas diferenciados nesse momento novo. A ideia de que ela nos deixa menos inteligente não procede, porque nossa inteligência não muda de uma hora para outra. As novas gerações, elas vão ter novas demandas e novas ferramentas. A gente sabe que para conseguir produzir conhecimento, a gente sempre precisou de livros, de ferramentas, de pessoas, de contextos sociais que faziam com que a gente produzisse mais e melhor. Então agora nós temos isso em nossas mãos, estamos aprendendo a lidar com isso socialmente. E estamos aprendendo a valorizar a diferença das pessoas, porque as pessoas têm inteligências variadas e têm necessidades variadas e vão usar de uma forma também bastante diversa a inteligência artificial. Nós podemos usar a inteligência artificial como um exocérebro, uma tecnologia externa a gente que amplia a capacidade do nosso cérebro. Então, para que ter uma memória gigantesca, treinar essa memória, perder tempo com isso, se aquela tarefa não vai precisar disso, você não vai repetir aquela situação. Mas há outras situações que você precisa resgatar a memória para fazer diversas atividades e desenvolver o seu cérebro, que é fisiológico. Então você vai conseguir distinguir uma coisa da outra, uma situação da outra, uma tarefa que exige isso e outra que não exige, sem prejuízo para o seu cérebro. Então muitas pessoas estão falando que o cérebro vai ficar danificado e que com o uso da IA você vai ficar preguiçoso. Sim, a gente também fica preguiçoso em usar o corpo, né? Então, você fica sedentário no uso do cérebro para algumas tarefas. Então, não pode se perder nessa situação. Então, você vai fazer o bom uso da IA para diversas tarefas e, ao mesmo tempo, paralelo ao uso dela, você pode treinar a sua memória, porque a memória sempre vai necessitar de um treino, não importa a idade que você esteja. E algumas atividades que você se envolve vão treinar essa memória e há outras não, que talvez não precise para o seu cotidiano. Então, ter essa distinção é interessante, sem o alarmismo de achar que vai ter perdas cognitivas assim indefinidamente, né? Porque tem que lembrar que o cérebro ele tem um nível de plasticidade e que você pode ter discernimento de saber quando usar e quando não usar. Do ponto de vista das emoções e do relacionamento humano impactado por esse ecossistema da inteligência artificial, é importante a gente prestar atenção ao fato de que ela tende a imitar o ser humano nas expressões, no tipo de cumprimento, na elaboração das frases. Então, isso pode confundir algumas pessoas e gerar, inclusive, impaciência com pessoas naturais, né, com seres humanos de verdade. Então, a IA não é um ser humano e o modo como ela pensa não é um modo humano. Ela mimetiza, ela imita, ela gera resultados que parece que você está conversando com um ser humano, mas na verdade isso não está acontecendo e pode gerar uma dependência afetiva, você tomá-la como uma companhia, mas ela não é companhia, você está sozinho conversando com, entre aspas, um cérebro artificial. E dependendo desse tipo de relacionamento, as pessoas podem ficar impacientes com a imperfeição humana, com os encontros humanos. E aí é problemático porque você pode evitar conviver com pessoas a favor de conviver sozinho com a máquina. Então, pode haver um isolamento, uma ansiedade, uma impaciência, porque as respostas das pessoas, dos seres humanos, não são perfeitas, a memória não é perfeita, então você tem vários outros benefícios do convívio com o ser humano. Então, o benefício do convívio com o ser humano é amplo, porque nós temos uma origem biológica, nós somos gregários, nós gostamos de estar em grupo, nós precisamos muitas vezes estar na companhia de pessoas reais, pela multiplicidade que é um encontro real, né? E esse exocérebro imitando a condição humana, né, que a gente chama de antropomorfização, ele tende a adquirir
características humanas por conta da programação que o proprietário da IA faz. Os melhores resultados que a gente obtém com a IA vai depender de um aprendizado, do modo como a gente desenvolve as interações com ela. Então, é um processo de aprender a lidar com ela, aprender usando. A decisão final, a partir do que a inteligência artificial criou, ou gerou, ou produziu junto contigo, a decisão final é sua. Então, é uma escolha, essa curadoria de escolher esse pensamento, escolher essas ideias, escolher o que foi gerado, é sua. Então, nesse sentido, é interessante você sempre saber isso, né? Que é a sua responsabilidade e que é parte de uma produção sua, ou a produção sua total, no sentido de que você que está conduzindo. Então, isso é interessante, que te dá esse tipo de poder de ser um pensador com o auxílio dessa máquina. Da mesma forma que a gente sempre pensou com auxílio de livros, auxílio de opiniões de terceiros, né? E quanto mais referências você pede para inteligência artificial, mais você sabe como ela organiza o que ela produziu. E você que também está organizando a partir do que você pede. Então, na medida que o ecossistema todo relacionado à inteligência artificial vai se desenvolvendo, corrigindo erros e melhorando continuamente, ou com algumas revoluções, alguns saltos que vão agregar valor à nossa vida, você também vai aprendendo, né? Aprendendo a lidar com o que ela tem e que não é vantajoso, e aprendendo a aproveitar tudo que ela traz de benefício continuamente. Então, não é algo passivo, não é algo que você aprende uma vez e pronto para o resto da vida, mas é uma interação interessante, instigante, um novo mundo. Então, apesar de ter diversos problemas que várias pessoas estão apontando no nível político, no nível ecológico, ao mesmo tempo veio para ficar, e é importante aprender e ser proativo no processo de aprendizado em relação a ela. E como novos hábitos surgiram agora que a inteligência artificial está mais acessível, fala aqui pra gente quais são os seus hábitos, como é que você tem utilizado, quais as suas dúvidas. Se gostou, curte, compartilha e segue a gente.